Dana White supostamente cancelou o massivo evento do UFC na Casa Branca depois que as condições nos bastidores se tornaram impossíveis de ignorar. Estamos falando sobre insetos voando pela área de luta e atividade de segurança séria que agora tem as pessoas genuinamente preocupadas se o evento foi seguro desde o início. Dana White disse à sala de redação que insetos são um problema em que sempre pensa na costa leste. O presidente Trump havia aberto o Rose Garden 2 dias antes da entrevista e convidou White para jantar lá. White disse que a quantidade de mosquitos voando ao redor o fez dizer "holy shit". E que assim que entrou no avião, ligou para seu chefe de produção para discutir a situação dos mosquitos daquela noite. Agora, para entender por que alguns mosquitos em um jantar colocaram o CEO do UFC em modo de pânico de produção imediata, você precisa entender o que já estava em jogo. Para comemorar o 250 aniversário dos Estados Unidos, o UFC planeja realizar um evento de artes marciais mistas histórico no gramado sul da Casa Branca em junho de 2026. Durante um discurso na Estação Naval Norfolk em 6 de outubro de 2025, o presidente Trump anunciou que o evento ocorreria em 14 de junho de 2026, coincidindo com seu 80º aniversário, bem como o feriado do Flag Day. Este evento, o UFC Freedom 250, não é um simples cartaz de lutas. Em fevereiro de 2026, estimou-se que o custo subiu para 60 milhões de dólares. O presidente da TKKU, Mark Shapiro, afirmou que o evento não deve gerar lucro, com o objetivo de recuperar aproximadamente metade do custo total através de patrocinadores e novas parcerias. Então, quando Dana White está sentado no Rose Garden observando enxames de mosquitos em volta do seu prato, ele não está pensando em sua participação. Ele está pensando no que esses insetos vão fazer em uma transmissão ao vivo de pay-per-view para os lutadores e para uma produção de 60 milhões de dólares que está a menos de 4 semanas de distância. Em vez de focar na própria Casa Branca, White disse que sua atenção se voltou rapidamente para como os insetos poderiam afetar a iluminação, as tomadas de câmera e a apresentação geral da transmissão durante um evento de pay-per-view ao vivo. E é aqui que as coisas ficam interessantes. White continuou dizendo: "Em sua boca, no seu nariz enquanto você tenta lutar." Este é o chefe do UFC semanas antes do evento mais caro da história da empresa, descrevendo lutadores com insetos no nariz durante lutas por título no gramado da Casa Branca. E o problema vai além de ser apenas um incomodo. White flutuou a ideia de colocar fãs porque os mosquitos têm dificuldade com o vento, chamando esses todos os pequenos detalhes que temos que pensar e reiterando por isso que não gosto de lutar ao ar livre nunca. Essa última palavra nunca diz tudo sobre onde a cabeça de Dana White está em eventos ao ar livre e não é novidade. O desgosto de Dana White por lutas ao ar livre não começou em uma mesa de jantar em Washington, D.C. Começou há mais de 16 anos do outro lado do mundo. O UFC 112 foi o primeiro evento do UFC a ser realizado ao ar livre em uma arena ao ar livre. A arena de concertos no parque temático da Ferrari World foi erguida como um local temporário para o evento e foi demolida na semana seguinte. O UFC 112 Invincível foi um evento de artes marciais mistas realizado pelo Ultimate Fighting Championship, em 10 de abril de 2010 em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Isso foi em 2010. O UFC deslocou toda sua operação para o outro lado do globo para organizar seu primeiro show ao ar livre histórico com 2 combates pelo título liderando o cartaz. A capital viu 2 combates por título naquela noite. Anderson Silva estava na metade de seu reinado como título. Como possivelmente o maior campeão dos médios da história, e BJ Penn estava no auge de seus poderes no peso leve. Penn perderia seu cinturão para Frank Edgar no primeiro de sua épica trilogia por decisão unânime. No papel, o UFC 112 foi um marco. Na prática, o elemento ao ar livre quase destruiu o show. A região é incrivelmente quente no verão, tão quente que houve preocupações legítimas quanto à segurança dos lutadores. Durante as visitas anteriores do UFC à cidade, e julho é o segundo mês mais quente do ano em média em Abu Dhabi. O chefe do UFC sempre foi massivamente contra a realização de lutas em estádios por causa do elemento ao ar livre e da imprevisibilidade do tempo. A única outra vez que a promoção realizou um evento ao ar livre foi quando estavam em Abu Dhabi e White não ficou satisfeito com isso por causa dos insetos e do tempo quente. O calor era exaustivo. Insetos enxameavam as luzes. A equipe de produção teve que lidar com condições para as quais nenhuma quantidade de planejamento de arena os teria preparado. E Dana White saiu dessa experiência com uma convicção que duraria mais de uma década. Sem mais eventos ao ar livre, ponto. Essa convicção permaneceu firme por 16 anos. Dana White é aterrorizado em fazer eventos de MMA ao ar livre, por isso ainda não temos o UFC Hawaii. Os fãs têm pedido por um cartaz do UFC Hawaii por anos. Lutadores fizeram lobby para isso. A própria imagem, uma gaiola na praia, pôr do sol no Pacífico, paraíso tropical, geraria centenas de milhões de visualizações nas redes sociais, mas White recusou porque ao ar livre significa imprevisível.
Imprevisível significa risco. E risco em uma transmissão ao vivo que chega a milhões de casas em todo o mundo é algo que White nunca foi disposto a aceitar. Então, quando o presidente Trump ligou para Dana White e disse que eles faziam uma luta no gramado da Casa Branca, White estava diante do cenário exato que havia passado toda a sua carreira evitando. White disse: "A única vez que concordei em fazer um evento ao ar livre foi em Abu Dhabi, no qual eu poderia ser o meteorologista em Abu Dhabi e eu estaria certo todas as vezes. Washington DC em meados de junho não é nada como Abu Dhabi em termos de previsibilidade. Os verões de DC são úmidos, tempestuosos e cheios de insetos." White sabia disso desde o início, mas a oportunidade de organizar um evento do UFC no gramado sul da Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos como anfitrião foi muito monumental para passar. O CEO do UFC está disposto a fazer uma exceção para o UFC White House no supercaro South Lawn no próximo mês em Washington DC, principalmente porque dá a White e si a oportunidade de trabalhar com um amigo de longa data e atual presidente dos EUA, Donald Trump. O combatente-chefe da promoção e essa amizade entre Trump e White não é pouco importante. É de muitas maneiras a razão inteira pela qual este evento existe. As sementes para este evento foram plantadas no verão de 2025 em um palco em Iowa. O evento foi anunciado pela primeira vez pelo presidente Donald Trump em 3 de julho de 2025 durante um comício no Iowa State Fairgrounds, onde ele diz: "Alguém assiste o UFC o grande Dana White? Vamos ter uma luta do UFC no terreno da Casa Branca. Temos muita terra lá. Dana vai fazer. Dana é ótimo, único em sua espécie. Vamos ter uma luta do UFS. Uma luta pelo campeonato como uma luta completa 25 mil pessoas. E vamos fazer isso como parte de 250 também. A multidão ficou selvagem, a internet explodiu e o telefone de Dana White começou a tocar incessantemente em poucas semanas. O plano estava em movimento em 29 de agosto de 2025. Dana White, CEO do UFC, confirmou via mídia social que os planos para o evento foram finalizados, afirmando que tivemos a reunião na Casa Branca. A luta da Casa Branca está ligada. O anúncio seguiu as observações do presidente Trump no comício, onde ele fez referência à sua amizade de longa data com White, mas houve um problema imediato com a visão original de Trump. O presidente havia lançado um número de 20 mil a 25 mil pessoas no terreno da Casa Branca. A realidade de organizar um evento em terras federalmente protegidas com o presidente presente. Em uma entrevista de 11 de setembro de 2025, White afirmou que a capacidade de assentos seria inferior a 5 mil devido a preocupações de segurança, uma redução significativa da estimativa anterior de Trump de 20 mil a 25 mil participantes. Em uma entrevista de fevereiro de 2026, o CEO do TKO Group Holdings, Ari Emanuel, afirmou que haveria 3 mil a 4 mil pessoas presentes. Aproximadamente 1.000 em assentos estavam sendo reservados para membros do exército. White revelou mais tarde, no início de maio, que a capacidade deverá ser de 4.300 e a maioria deles será militar. Então, a multidão encolheu de 25 mil para 4.300, mas a ambição não encolheu nada. O UFC começou a despejar recursos no evento em um nível sem precedentes. A promoção deve cobrir o custo total do evento e nenhum público será disponibilizado. Em janeiro de 2026, foi relatado que nenhum financiamento do contribuinte está sendo procurado e a despesa geral do evento deverá exceder o orçamento de 21 milhões de dólares necessário para o show da esfera. Esse show da esfera UFC 300 AIS foi realizado dentro da esfera de Las Vegas em setembro de 2024. E foi considerado o evento mais visualmente espetacular da história dos esportes de combate. O UFC Freedom 250 seria superá-lo. E então o orçamento inchado em fevereiro de 2026. Estimou-se que o custo subiu para 60 milhões de dólares. O presidente da TKO, Mark Shapiro, afirmou que o evento não deve gerar lucro, com o objetivo de recuperar aproximadamente metade do custo total através de patrocinadores e novas parcerias. 60 milhões de dólares para um cartaz que não vai gerar dinheiro. Esse é o peso nos ombros de Dana White. Toda vez que pensa em mosquitos, relâmpagos, chuva e qualquer outra coisa, o céu de DC pode jogar nele em 14 de junho. O nome do evento foi bloqueado durante a transmissão do UFC 326. O nome do evento UFC Freedom 250 foi formalmente anunciado durante a transmissão do UFC 326 em 7 de março de 2026. O cartaz de lutas começou a ganhar forma com alguns dos maiores nomes do esporte. O UFC Freedom 250 é um evento histórico do UFC PPV ocorrendo em 14 de junho de 2026 no South Lawn da Casa Branca em Washington, D.C., tornando um dos eventos esportivos mais únicos da história americana. O evento principal apresenta o campeão invicto dos pesos leves Ilia Topuria 17-0, defendendo seu cinturão contra BMF Wilder e antigo campeão interino Justin Gaethje 27-5. O co-evento principal é uma luta pelo título interino de peso pesado entre Alex Pereira e Ciryl Gane.
O resto do cartaz se lê como um quem é quem do talento do UFC. O cartaz completo inclui Sean Ali contra Iman Zahabi, Maurício Ruffi contra Michael Chandler, Boniquel contra Kyle Dow e Diego Lopes contra Steve Garcia. Um combate de peso pesado entre Derrick Lewis e Josh Hoyt foi a adição mais recente ao cartaz, adicionado logo após a vitória de Hoyt no UFC 327 em 11 de abril a pedido direto de Trump para ver Lewis no evento. Quando o presidente dos Estados Unidos solicita pessoalmente um lutador no cartaz, esse lutador entra no cartaz. Mas construir um cartaz de luta desta qualidade não foi sem drama. Dana White afirmou durante a coletiva de imprensa após-luta do UFC 326 em março de 2026, que embora tivesse havido discussões entre a promoção e Jon Jones, um antigo campeão 2 vezes dos pesos leves e 1 vez campeão dos pesos pesados do UFC, ele nunca foi considerado como um potencial headliner para o evento. Dias depois, Jones disputou os comentários de White, afirmando que havia estado em negociações com o UFC. Nos dias que antecederam o anúncio, ele também solicitou publicamente sua liberação da promoção. A saga de Jon Jones à parte, a configuração regulatória para este evento foi inteiramente sem precedentes. Mark Ratner, o vice-presidente do UFC de Assuntos Regulatórios, revelou que porque o terreno da Casa Branca é propriedade federal, a Comissão de Esportes de Combate do Distrito de Colômbia não regularia o evento. O UFC anunciou que a Associação de Comissões de Boxe estaria presente para servir como terceira parte independente para aconselhar sobre as operações regulatórias do evento. Como o evento está sendo realizado em propriedade federal, não há requisito para o UFC selecionar uma comissão atlética estadual para supervisionar o evento. O UFC expressou seu compromisso em garantir que este evento seja entre os mais totalmente regulados na história do esporte. A segurança era outra camada inteiramente. O evento FanFest ocorrendo em 13 de junho também apresentaria segurança de nível Tier 1. Eventos nesse nível geralmente têm várias agências monitorando equipes de inteligência de campo, segurança aérea e suporte de operações táticas, incluindo uma zona sem drone. Joe Rogan levantou alarmes sobre a situação de segurança meses atrás. Durante um episódio da Joe Rogan Experience, Rogan disse ao comediante Mark Normand que a luta da Casa Branca é tipo um truque e vai ser um pesadelo de segurança. Você está no gramado da Casa Branca. Além disso, eles estão lutando ao ar livre. E se chover? E se ficar quente? Esse é o podcaster mais popular do planeta e o próprio comentarista do UFC chamando o evento da Casa Branca de truque e pesadelo de segurança em uma plataforma pública. E ainda assim, White continuou porque a visão para este evento se estendeu bem além das próprias lutas. O UFC está assumindo a capital da nação para o próximo evento agendado para domingo, 14 de junho de 2026, no gramado da Casa Branca em Washington, D.C. O cartaz de lutas completo será transmitido na Paramount, apesar de rumores de uma possível mudança de nome. A extravagância Freedom 250 começará na noite de sexta-feira com a coletiva de imprensa oficial, continuará no sábado com uma série de eventos favoráveis aos fãs, e terminará no domingo com o FanFest oficial e a festa de vigilância do UFC na Casa Branca. As pesagens estão marcadas para ocorrer em um dos locais mais icônicos da história americana. As pesagens devem ocorrer no Lincoln Memorial, White disse. Se você é fã do UFC, e especialmente se nunca esteve em Washington, D.C., vamos dar aproximadamente 85 mil ingressos para a experiência de fã mais ampla durante a semana de luta. E para aqueles que não podem chegar a D.C., a experiência de visualização na Elipse, o parque logo ao sul da Casa Branca, estava sendo preparado para acomodar multidões enormes. White disse a PATMC a fé na Elipse, vamos ter 100 mil, talvez 50 a 100 mil pessoas. Eles estão construindo palcos tremendos e vamos ter telas massivas da luta. O compromisso financeiro foi massivo. O UFC anunciou que financiaria um bônus em criptomoeda de $1 milhão do ZEUA para o evento, destinado a recompensar o melhor desempenho no cartaz. A promoção não especificou se o prêmio também poderia ser aplicado a uma luta destacada. A iniciativa foi introduzida como parte do aniversário de 10 anos e reflete o acordo de patrocínio contínuo da empresa com o UFC. Tudo sobre este evento gritava histórico. Tudo sobre o planejamento gritava ambicioso. E então Dana White se sentou para jantar no Rose Garden. O problema de mosquitos e o que realmente significa. Então, vamos trazer isso de volta ao ponto de partida. Dana White está no endereço mais poderoso do planeta Terra. Ele está jantando com o presidente. O Rose Garden havia acabado de ser reaberto e os mosquitos estavam em toda parte. O chefe do UFC revelou esta semana que uma visita recente ao Rose Garden recém-reaberto se transformou rapidamente em uma lição difícil sobre os desafios de organizar eventos ao ar livre na costa leste. Algo que pode se tornar especialmente relevante à medida que as conversas continuem em torno dos planos do UFC para a celebração da América 250 em junho. Falando com a Boardroom, White disse que os insetos eram impossíveis de ignorar durante o jantar, o que imediatamente o levou a pensar em eventos do UFC definidos para 1.600 caneta.
Agora, aqui está a coisa. A configuração de iluminação que o UFC usa para seus eventos é enorme. O gancho, aquele enorme rig de iluminação sobrecarga que paira acima do octógono, consome uma quantidade inacreditável de energia e gera uma quantidade intensa de luz. Qualquer um que já passou uma noite de verão perto de uma luz brilhante em um ambiente úmido sabe exatamente o que isso significa. Será magneticamente atraído para essas luzes e essas luzes estão diretamente acima dos lutadores. A preocupação de White não era hipotética. Era visceral. Ele havia experimentado em primeira mão, sentado no Rose Garden, observando nuvens de mosquitos pairando em torno das luzes do jantar. E essas eram apenas luzes de jantar, não o sistema de iluminação de grau industrial que o UFC usa para suas transmissões. Na semana passada, enquanto falava com Lara Trump na Fox News, White disse que estava preocupado com relâmpagos arruinando o evento ao ar livre da Casa Branca. Então, durante uma entrevista recente com a Boardroom, White revelou que há um problema de insetos na Casa Branca e ele não sabe como resolvê-lo ainda. Então, agora o UFC está lidando com duas ameaças ambientais principais para este evento: relâmpagos e insetos. Para o problema dos relâmpagos, eles têm um plano. White disse que odeia ao ar livre, que é apenas muito imprevisível, e que se chover, eles vão. Se nevar, eles vão, e a única coisa que os parará é relâmpago. Mas estão trabalhando com o exército, Que conhece o tempo 10 dias depois, e notificará a cada 2 horas, depois a cada hora 7 dias depois. Há também outra empresa que faz isso para concertos. White disse o que pode acontecer é que eles poderiam mover o evento 2 horas antes ou 2 horas depois para os mosquitos. Porém, White flutuou a ideia de ventiladores industriais. White sugeriu que poderiam colocar ventiladores porque os mosquitos têm dificuldade com o vento, chamando esses todos os pequenos detalhes que temos que pensar. Mas aqui está a realidade dessa solução. Configurar ventiladores gigantes sem que todo o show sue como um motor a jato seria um desafio significativo. A acústica de uma transmissão ao vivo é meticulosamente controlada. Você não pode ter ventiladores industriais massivos soprando ar ao redor do octógono, enquanto Bruce Buffer está anunciando o evento principal e milhões de espectadores estão assistindo em casa. O vento em si pode afetar os lutadores, soprando suor e sangue criando condições desiguais na gaiola. E então há a perspectiva do lutador. Imagine Ilia Topuria e Justin Gaethje, dois dos mais elite strikers no planeta em uma luta pelo campeonato de 5 rounds com mosquitos e mariposas nos olhos, no nariz, na boca. Cada respirada que levam entre as trocas, cada momento que passam circulando um ao outro procurando aberturas pode ser interrompido por insetos. O mesmo se aplica a Alex Pereira e Cyril Gane no co-evento principal. 2 pesos pesados massivos gerando quantidades enormes de calor corporal, respirando pesadamente, suando profusamente, em pé diretamente sob as luzes mais brilhantes dos esportes de combate. Essa é uma receita para um enxame de insetos que poderia genuinamente afetar o resultado da luta. Mas deixemos uma coisa clara sobre algo aqui. Apesar de todas essas preocupações, os mosquitos, os relâmpagos, o tempo, a segurança, o orçamento de 60 milhões de dólares, o pesadelo logístico de construir um local de luta no gramado da Casa Branca. Dana White não cancelou o UFC Freedom 250. O evento ainda está acontecendo. A data permanece 14 de junho de 2026. O cartaz ainda está repleto. Os ingressos, todos apenas por convite, ainda estão sendo distribuídos. O FanFest na Elipse ainda está sendo construído. O exército ainda está monitorando o tempo e Dana White ainda está trabalhando cada detalhe para garantir que este evento se saia perfeito. O que White fez foi levantar uma preocupação legítima publicamente, honestamente, e com o tipo de entrega direta pela qual é conhecido. Ele jantou no Rose Garden. Ele viu mosquitos. Ele ligou para sua equipe de produção e contou à mídia sobre isso. Isso não é cancelar um evento. Esse é um promotor fazendo seu trabalho. Se o UFC eventualmente organizar um grande cartaz ao ar livre em Washington, D.C. como parte das celebrações da América 250, parece que o controle de insetos pode se tornar parte do planejamento de produção. Os mosquitos são um problema. O tempo é um problema. A segurança é um problema. Mas Dana White passou mais de 2 décadas resolvendo problemas que outros promotores teriam desistido. Ele construiu o UFC de um espetáculo marginal que a maioria das redes não tocaria em uma empresa global de bilhões de dólares. Ele organizou eventos em uma praia em Abu Dhabi. Ele realizou lutas na Fight Island durante uma pandemia global. Ele colocou um evento dentro de uma esfera de 2,3 bilhões de dólares em Las Vegas. Alguns mosquitos no Rose Garden não vão impedir Dana White de organizar o evento mais ambicioso da história dos esportes de combate. O evento ainda está marcado para domingo, 14 de junho. E a menos que relâmpago literalmente atinja o gramado da Casa Branca naquela noite, o UFC Freedom 250 vai acontecer. Insetos e tudo.